com muita alegria responder os questionamentos do senador. Em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro, a resposta que nós demos, senador, foi prática, e não uma resposta retórica. É o estado que nós temos dedicado muita atenção, e o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Nós temos feito ações conjuntas, o presidente da República decretou uma operação de GLO no Porto Itaguaí, Porto do Rio, Aeroporto do Galeão, exatamente pelo tráfico de armas e drogas. Tem lá no Rio de Janeiro uma força-tarefa de 11 estados, liderada pelo Ministério da Justiça, exatamente efetuando prisões de pessoas de outros estados que lá estão. Já houve prisões de líderes faccionados do Ceará, líderes faccionados de outros estados do Nordeste que estavam no Rio de Janeiro. Portanto, a resposta é prática e reconhecida por toda a classe política, pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, pela FIJAN. Claro que, como o senhor aludiu, é um quadro muito complexo que vem de décadas, mas nós acreditamos que esses esforços partilhados, nossos, com o governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, é possível sim melhorar a triste situação, dramática situação que o Rio de Janeiro enfrenta há alguns anos, algumas décadas, eu diria. E eu, claro que tenho muita solidariedade, não posso, doravante, se for aprovado no Senado, liderar nenhum trabalho desse tipo, mas sempre solidário, como temos feito na prática agora, com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIS, apreensões recorde de armas, a apreensão de armas da Baixada Fluminense, mais de 1.000 armas, quase 2.000 armas foram apreendidas numa só operação. Houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem, 47 fuzis lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis, que na verdade era uma mera fachada para montar armas. Então tem muitos exemplos positivos dessa ação firme em relação ao Rio de Janeiro. Alguns temas que o senhor alude, infelizmente, como o senhor sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento, suspeição. Então o senhor alude a casos concretos sobre pandemia, sobre outras questões, que na seara política, claro, se fosse esse o caso, eu poderia responder, como sempre fiz na minha vida, mas nesse momento, infelizmente, não posso, exatamente porque ainda tramitam inquéritos, processos no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Sobre a questão do controle de mídias, o senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse, é o contrário, medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet.
E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da Internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da Internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador. Eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada. Nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade. Porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade para matar, para discriminar, para ofender, para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica, veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. A União Europeia, que é o berço, junto com o Oriente Médio, da civilização que nós construímos nas Américas. Então a União Europeia oferece o caminho de regulação. O professor Bonet, versado nesses temas, também estuda essas matérias. Finalmente, sobre inquéritos. Repito o quanto disse. Todos os inquéritos que eu enviei, requisitei, etc., estão por mim assinados. Todos estão lastreados no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Eu jamais aludi a pessoas, e sim a fatos. Não existe inquérito para investigar pessoas. Existe inquérito para investigar fatos. Então, jamais eu antecipei juízos de valor. Apenas encaminhei fatos. E lembro que os inquéritos não tramitam no Ministério da Justiça. Eles tramitam numa das polícias mais reconhecidas no mundo, que é a Polícia Federal do Brasil. E tramitam perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu quero aqui homenagear, sim, toda a equipe da Polícia Federal, liderada pelo Dr. Andrei, pelos delegados, agentes, que tem feito um trabalho notável em relação a esses assuntos. E afirmo ao senhor, jamais a Polícia Federal foi por mim usada para fins políticos, a não ser aquilo que a lei manda. E se eu não tivesse feito, aí que eu estaria cometendo um crime de prevaricação.
Se você tem um indício de um crime, você tem que caminhar à autoridade competente, e foi isso que eu fiz. Em relação, claro, ao papel de ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que é diferente. E quero, portanto, afirmar cabalmente que é falso, absolutamente falsa, a ideia que existem duas pessoas aqui. Não existe só uma, na sua integralidade, com a sua história e com a sua trajetória. Agora, esta pessoa tem a maturidade para entender que quando você está no debate político, você atua de uma forma. Quando você está numa missa, que eu frequento, você atua de outra forma. Quando você está na praia, você atua de outra forma. Quando você está batendo um pênalti, que eu faço com precisão, você atua de outra maneira. Ou seja, em cada papel, você atua de uma forma. E isto não significa ter 2, 3, 4 ou 5 caras. Isso significa você ter a inteligência, inclusive emocional, de compreender que são lugares diferentes. E, portanto, eu afirmo ao senhor, esse que está aqui olhando para o senhor, com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, com a mesma limpidão, com a mesma limpidez, transparência que eu sempre tive, é aquele que, se merecer a aprovação do Senado, lá estará. Agora estará de outra forma. Estará de outra forma. E se tiver a honra de ser contratado pelo Botafogo, eu garanto também acertar os pênaltis ano que vem. Réplica, senador Flávio Bolsonaro. Eu sinceramente espero que a inteligência emocional, caso o senhor seja aprovado, que o senhor está tendo aqui hoje, vai ser no Supremo Tribunal Federal. Porque se for a inteligência emocional que nós vimos aqui enquanto político, eu tenho minhas grandes preocupações. Só um breve comentário. Eu acho que a premissa está errada, senador Platino. Até na fala do senhor mostra isso. Porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas. Do combate a um problema, como a DPF 635. O senhor agora falou algumas coisas que estão sendo feitas pelo governo federal no Rio de Janeiro, mas a origem continua a mesma. E o senhor vai ter oportunidade, caso aprovado, de decidir sobre a DPF 635. Essa sempre foi a minha intenção ao trazer esse assunto para a pauta, para que o Rio não sofra mais com esse ativismo judicial, que é o caso do ministro Fachin. Quem foi eleito para determinar a política de segurança pública do Rio foi o governador, foram os prefeitos, nós parlamentares, não o ministro do STF. Apenas isso. Eu queria apenas me valer aqui do direito de tréplica para lhe convidar a uma reflexão. O senhor diz assim: tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador, isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem: o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo inclusive a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função principal do parlamento é regular as condutas humanas. Eu, nesse caso, guardo essa discordância de Vossa Excelência, mas, claro, convido a sua reflexão.